Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos estudar o circuito retificador de onda completa em ponte. E para essa aula, eu reservei os seguintes objetivos. Definição da topologia do retificador de onda completa em ponte. Características técnicas da topologia de onda completa em ponte. Estudo das formas de onda para os elementos que compõem a topologia do retificador em ponte. E, por fim, a fórmula do valor médio de tensão e de corrente sobre a carga. Legal. Então, falando dos elementos da topologia em ponte, temos que o retificador em ponte é constituído por 4 diodos de junção no estágio de retificação, um transformador convencional com alimentação em trifases, uma carga acoplada na saída, sendo resistiva ou indutiva, mas para essa aula eu vou adotar uma carga resistiva. Então, a topologia do transformador, fase-fase, agora a gente não vai ter um tape central, então bem básico, né? Eu entro aqui com V1, pode ser 127 ou 220, e saio aqui com uma tensão menor. Normalmente eu trabalho nos exemplos com 12 volts. Legal. Então, falando um pouco mais do circuito, os circuitos retificadores em ponte podem ser montados com ou sem transformador. Tá? Obviamente, a gente acaba utilizando o transformador para rebaixar para um nível que podemos aplicar aí em circuitos práticos que já temos já temos montado e apenas alimentamos na saída do retificador. Legal. Isso possibilita maior flexibilidade para a topologia e assim como no caso da topologia anterior, que seria com center tap, né? Que se utiliza o transformador com center tap, é possível também o aproveitamento dos dois semiciclos, positivo e negativo, tá, da rede elétrica. Então, como seria essa topologia, né? A topologia, basicamente, eu pego o secundário do transformador e faço uma conexão aqui entre catodo de D1 e anodo de D4, com uma fase, e entre catodo de D2 e anodo de D3 na segunda fase. Tá? Entre catodos de D4 e D3 eu saio com positivo, e entre anodos de D1 e D2 eu saio com o que seria o negativo por uma carga resistiva, que eu chamo de RL. Tá? Legal. E onde a gente vai medir a tensão de saída do retificador? Exatamente sobre essa carga. Então, nós temos o VS, que seria a tensão de saída. Essa topologia, normalmente em várias literaturas aí, vários livros, apostilas, vocês encontram, né, com esse formato, mas para o estudo, né, das etapas de funcionamento, eu gosto de analisar o circuito nesse formato, eu considero ele mais intuitivo do que esse daqui, tá? Então a gente vai analisar esse circuito, que é basicamente esse circuito aqui desenhado de uma outra forma. Legal. Então, analisando agora as etapas de funcionamento, nós temos a primeira etapa sendo o semiciclo positivo da rede, tá? Então, nessa etapa, eu tenho o positivo no anodo de D1 e o negativo no catodo de D4. Ou seja, a corrente circula aqui por D1, passa pela carga e retorna por D4. O negativo veio aqui via catodo de D4 para a carga e o positivo da fonte veio através de anodo de D1 para a carga. Ok? Diodo D1 e D4 estão diretamente polarizados e a tensão na carga será positiva igual a VE. Tá? Igual se a gente desconsiderar as perdas, né, que nos diodos que consideramos aí 0,7 para o silício. Agora, o semiciclo negativo, o que acontece? Há uma inversão aqui da polaridade da fonte. Né? Então, agora eu tenho positivo no anodo de D2
que passa, portanto, nesse positivo para a carga, já que D2 entra em condução, e o negativo no cátodo de D3, que passa também para a carga, porque eu polarizo diretamente D3, né? Então, o negativo da fonte vem via D3 para a carga. Então, perceba, positivo e negativo no semicírculo negativo e positivo e negativo no semicírculo positivo. Então, na carga, a polaridade não muda, embora na fonte tenha sido alterada, né? Essa é a característica do circuito retificador. Então, nesse momento, a corrente elétrica sai da fonte, pelo polo positivo, passa por D2, passa pela carga, de novo, né, no mesmo sentido, e retorna agora por D3. Nesse momento da rede, os diodos D2 e D3 estão diretamente polarizados, por consequência, D1 e D4 estão em bloqueio, tá? E a tensão na saída continuará positiva e será igual a VE, tá? Não tem esse menos, é um sinal positivo. Por quê? Positivo continua sendo no mesmo lugar e o negativo também. Por isso que temos uma conversão de alternada, tá? Que seria a fonte de alimentação, para contínua, tá? Porém, é uma contínua pulsante ainda, não é uma contínua constante. Então, agora a gente vai analisar as formas de onda para o circuito. Perceba, no circuito nós temos o sinal senoidal de alimentação da rede elétrica. Na carga, que seria a VS, tensão de saída, né? Nós temos o sinal pulsante, positivo. Ele é contínuo, porém não constante, né? Ele acaba sendo pulsante. Corrente é o espelho da tensão, sendo que o valor de pico agora é dividido por R, né? Isso torna a corrente de pico. E temos aqui os bloqueios, né? No primeiro momento, D1 e D4 conduzem. Então, D2 e D3 bloqueiam a tensão da fonte. No segundo momento, D2 e D3 conduzem. E D1 e D4 bloqueiam o semicírculo negativo da rede. E isso ocorre de forma cíclica, tá? Quando os diodos conduzem, existe uma queda de tensão que é 0,7, né? Mas aqui no gráfico está sendo representado como zero, para facilitar a análise, tá? Então, algumas conclusões que nós temos sobre as formas de onda, né? Sobre essa topologia, é que a forma de onda da tensão na carga é contínua e pulsante, tá? Depois nós iremos estudar outros componentes que permitem que essa forma de onda ela seja contínua, mas não tenha essa pulsação, que seja uma linha, né? Uma linha constante, além de contínua. O diodo bloqueia a tensão de pico da fonte, então aqui não tem aquela história de bloquear duas vezes o valor de pico, como ocorre lá no retificador com center tap. A frequência da tensão na carga continua sendo o dobro da frequência da tensão de entrada, tá? O que é positivo, tá? Para um retificador. Isso daí é um aspecto bem positivo. E o valor médio da tensão na carga é referente à tensão de alimentação, VE. Só que agora nós temos dois pulsos e esses pulsos estão relacionados diretamente com o valor de pico da tensão de alimentação, tá? Isso é algo interessante e que vai aparecer também nas fórmulas. E falando em fórmulas, nós temos agora a análise dos componentes da topologia. Então, podemos definir aqui o VE máximo, né, como raiz de 2 VE RMS, fórmula notória. O valor médio da tensão, duas vezes o valor máximo menos duas vezes VD, porque agora eu conduzo sempre dois diodos em um semicírculo, então hora é D1 com D4, né? Então, dois diodos, e no semicírculo negativo, D2 com D3. Dois diodos mais uma vez, né? Corrente na carga, o valor médio dividido pela resistência, isso é tranquilo. Transformador, né? No caso de utilizarmos um transformador, mas normalmente usamos, tá? Porque dificilmente você vai pegar o 127 e converter ele para corrente contínua e jogar num circuito eletrônico, né? O circuito eletrônico normalmente tem uma tensão menor. Então, no nosso caso, a eletrônica analógica, utilizaríamos o transformador e a tensão do transformador tem que ser compatível com a alimentação
Potência do transformador preferencialmente maior do que a do retificador, mas no limite pode ser igual. Corrente do transformador está relacionado diretamente com a potência, né? Eu recomendo que seja, as boas práticas aí recomenda que seja a capacidade do transformador da alimentação tem aí uma corrente maior que a do circuito. E falando do diodo, aquela velha história, né? Tensão de ruptura do componente deve ser maior do que o valor de pico da rede para aquele suporte. E o valor médio também deve ser maior do que a corrente de saída, né? A corrente consumida pela carga, que nesse caso é resistiva. Beleza, turma? Então aqui eu trouxe nosso clássico exemplo aí, né, de uma fonte alternada de 12 volts, que é basicamente o secundário de um transformador 127 para 12, por exemplo. E a nossa carga de 10 ohms. Na próxima aula vocês irão entender, tá? Porque sempre eu adotei 12 volts e 10 ohms. A gente vai fazer um comparativo bem interessante. Então eu tenho o VS e o VS para calcular, preciso determinar o valor máximo, né? 12 raiz de 2, vocês devem ter decorado já, que é 16,97, né? De tanto que a gente fez essa conta. Substituindo na fórmula agora, é bem parecido com a fórmula até do retificador de onda completa com center tap. A única coisa que vai mudar é que aparece um 2 aqui, ó, multiplicando a queda do diodo, tá? E daí, se a gente substituir os parâmetros, teremos 31,14 sobre π, que é aí aproximadamente 9,89 volts, tá? Em termos médios. Então, temos quase 10 volts aqui de corrente de tensão contínua nessa carga, tá? E aqui é a corrente contínua, né? O IS. E para calcular o IS, basicamente o valor da tensão, que é 9,89, o valor médio, dividido pelo valor da carga resistiva, que é 10 ohms, aqui é a lei de Ohm, né? Chegamos numa corrente que é 0,989 amperes ou 989 miliamperes. Então podemos considerar aqui uma corrente de saída de aproximadamente 1 ampere. Tá? 1 ampere. Legal. Então, a tensão do diodo, né, a tensão de ruptura, a tensão de break, deve ser maior que 16,97. A corrente média deve ser superior a 1 ampere. Só que, olhando na tabela de diodos passada anteriormente, não existe diodo acima de 1 ampere. Ok? Então, a tensão 50 maior que 16,97? Sim, bem maior, tranquilo. 1 é maior que 1? Não. 1 é igual a 1. Então, nesse caso, a tensão atendeu, mas a corrente não. Portanto, temos que buscar diodos de uma outra família, tá? Então, aqui eu pesquisei, trouxe aqui um outro datasheet, tá? De componentes aqui da família 1N54. Então, temos um N5400, 01, 02, 04, 06, 07 e 08, tá? Esse componente, ele é interessante, ele apresenta aqui uma corrente média de 3 amperes, tá? Então, se analisarmos, né, as características mínimas do retificador, seria 50 e 3, né? 50 é maior que 16,97, tá bem tranquilo, e 3 é o triplo de 1, né? Então também tá bem tranquilo. Agora, se eu parar para analisar, 3 amperes é para qualquer um desses diodos. Agora, 50 volts, né? Então 3 já está selecionado. 50 volts eu vou verificar aqui, né, a tensão de pico, né? Que nós temos 50 volts é logo aqui esse primeiro, tá? Então, eu posso dimensionar para esta topologia, retificador de onda completa em ponte, 4 diodos do tipo 1N5400. Tá? Para essa aplicação, se eu tiver 4 diodos 1N5400, vai funcionar tranquilamente com uma boa margem, né? Corrente muito maior, o triplo, e a tensão também o triplo, né? Para falar a verdade.
Então, aqui nós temos uma boa margem de segurança. Poderíamos abastecer uma carga até que puxe mais corrente. Em vez de 10 ohms, poderia ser ali talvez uma carga de 5 ohms, né? Não teria muito problema, né? Em termos de processamento de corrente, já que a gente estaria trabalhando aí uma boa folga. Beleza, turma? Então, essa aula era isso. Perceba que a análise do circuito é sempre focada na forma de onda, né? Análise das formas de onda, valores de pico para tensão, valor médio para corrente, né? Então, não muda muito. O que vai mudar é a análise que nós temos de uma topologia para outra. Já vimos meia onda, onda completa com só intertap. E agora a gente fecha essa análise, né, de retificadores com a topologia onda completa em ponte. Ok? Na próxima aula eu farei um comparativo para ver os pontos fortes e os pontos fracos aí de cada uma das topologias. Iremos prosseguir aí o conteúdo buscando, né, na sequência, fazer agora um sistema que já temos a conversão alternada para contínua, só que essa contínua ela não apresenta boa qualidade, é uma contínua pulsante. A gente vai tentar deixar ela alinhada, uma linha, né? Contínua e constante, ou seja, uma linha na horizontal ali com um determinado nível de tensão, algo similar a uma bateria aí, né? Aquelas bateriazinhas de 9 volts, usado aí em brinquedo, relógio, né? Ou uma pilha mesmo, ou aquele conjunto de pilhas de 6 volts que nós temos, ela é constante e contínua. Porém, é por um efeito de reação química, né? É diferente do nosso caso, que iremos pegar já a energia da rede, iremos transformar numa contínua constante, né? Então, isso daí vai mudar do seu projeto, né? Se você quer mais ou menos potência. Aquele conjunto de pilhas, não, já tenho uma potência pré-definida, é muito baixa, né? Porque é por efeito químico, e efeito pilha, né? Que advém da química. E então você tem um acionamento ali bem limitado e tem um prazo aí de vida útil bem reduzido também, né? Enfim, quando descarregou, acabou, é refugo, né? Agora a fonte não, a fonte você faz uma manutenção, troca um componente, faz um upgrade, aumenta a potência, incrementa ela, conectou na rede, a rede elétrica tem energia, então você vai ter uma fonte ali perene, que você vai poder utilizar para diversas aplicações, diversos tipos de acionamento. Ok, turma? Então, para a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos. Lembrando sempre que dúvidas deixem lá no chat ou entrem na reunião para conversar comigo, tirar a dúvida ao final da aula. Tá? E dúvidas que não sejam relacionadas a essa disciplina, como outras disciplinas que eu tenho no meu canal no YouTube, instalação elétrica, máquinas elétricas, circuitos elétricos 3, né, que é a parte de CEP, Sistema Elétrico de Potência, eletromagnetismo, eletrônica analógica digital, enfim, vários conteúdos adicionais que eu tenho ali no YouTube. Caso vocês assistam um desses conteúdos e tenham ali alguma dúvida, alguma dificuldade, deixe na plataforma ali do YouTube que eu respondo nos comentários, tá? Vou esclarecendo ali um por um. E caso vocês tenham dúvidas em eletrônica analógica, me perguntem no Teams. Ok? Grato pela atenção de todos, bons estudos e até a próxima.